Afinal, em que consiste a verdade preconizada pela Seichonoye? Para compreendê-la, é fundamental entender o que significa reverenciar a vida que consta no item 1 das 7 declarações iluminadoras da Seichonoye. Então, o que é vida? Onde está a vida? O que é essa energia misteriosa chamada vida? Vida que nos mantém vivos. Só sabemos que se a vida for embora, a gente não fica aqui no planeta Terra. O que é vida? Onde está a vida? Tem o Koan, o budismo, chamado carro de Keishu, que um cidadão inventou um carro que se movia por si. Queria descobrir onde que estava o carro, começou a desmontar o carro peça por peça, a roda, tirou isso, tirou. E, por fim, chegou à conclusão que não encontrou o carro, que, na verdade, está se referindo a onde está a vida, né? Se você for tirando as mãos, braços, perna, a pele, se você abrir o corpo, não vai encontrar a vida. Essa energia misteriosa, o pessoal chamou de vontade irracional. A vontade irracional seria a vida que se empenha em uma luta feroz pela existência incoerente e irracional. A vida que reverenciamos, seja do ponto de vista da Seichonoye, não é a vida manifestada no plano fenomênico a qual se refere Schopenhauer, Darwin. A vida fenomênica é manifestação da vida e não é vida. Então, a vida que a gente fala, essa energia, né? Não é manifestação da vida, mas não é vida em si. A vida que existe verdadeiramente é o que chama de Disso, ou Deus, ou arquétipo de todas as coisas criada por Deus. Arquétipo seria o modelo padrão de tudo. Deus não criou 8 bilhões de homens, criou um único arquétipo, homem. Nem criou nem homem nem mulher. Não teve trabalho de criar homem e mulher. Acho que seria muito trabalhoso criar homem e mulher. Só criou o ser humano. Assim como não criou bilhões de plantas, criou uma planta, uma espécie por espécie. E de lá vem se ramificando em bilhões. Como é uma coisa que se manifesta através da vida, ela tem uma racionalidade, uma sabedoria, então consegue se adaptar ao ambiente, que é o Darwin. Ela não só adapta, mas se modifica, e isso é o ser humano, ela tem uma inteligência. Então, esse arquétipo não é uma coisa fixa, é um arquétipo inteligente. Seria o que chama de inteligência artificial hoje. Ela por si se aprimora. Quem estudar inteligência artificial vai entender que inteligência artificial você cria modelos e o modelo ela vai se aperfeiçoando. O de Sol seria um modelo do homem, modelo básico, que ela por si só consegue se aprimorar, aperfeiçoar e evoluir. E essa é a base da teoria, né, do desenvolvimento do Darwin. O ser humano tem essa capacidade intrínseca de se adaptar e evoluir conforme o ambiente. Na realidade, só tem duas alternativas. Você se adapta ao ambiente ou sai do ambiente. Esse dia me perguntaram sobre o ambiente futuro do Brasil. Só tem duas coisas que você pode fazer nesse mundo. Ou você adapta ao ambiente, adapta a circunstância, a política, ao jogo do sistema, ou você procura viver fora do ambiente, ou viver em outro lugar. Só tem dois caminhos.
não é tão complicado. A pessoa fica perguntando o que tem que fazer. Eu falei, olha, só tem dois caminhos, ou você adapta ou vai embora. Eu tinha uma ideia errônea a respeito da vida. Influenciada pelas ideias de Schopenhauer e de Darwin, eu pensava disso, Dr. Massart Amiguchi. Para sobrevivermos, é inevitável sacrificar os outros. Somos seres perversos e cruéis que, para garantir nossa vida, destruímos os outros. Foi nessa época que ele entrou na Itoen, do Sr. Tenko Nishida. E no livro conta um pouco da história do Sr. Tenko Nishida. É bem interessante. O Sr. Tenko Nishida, ele tinha algumas indagações. Os capitalistas, sem fazer nenhum esforço e vivendo confortavelmente, ganham muito dinheiro, ao passo que os operários, desgastando-se num trabalho árduo e arriscando a própria vida nos locais perigosos da mina, só recebem modestos salários. Não posso continuar ganhando meu sustento servindo como representante dos que lucram muito, sem fazer nada e pressionando ainda mais os operários que levam uma vida tão sofrida. Então, é da época que Sotenko Nishida trabalhava numa mina de carvão lá em Hokkaido, por sinal, na terra da minha mãe. Era a zona produtora, era o maior produtor de carvão. Na época, a cidade da minha mãe tinha mais de 100 mil habitantes. Hoje é quase uma cidade fantasma, tem menos de 10 mil pessoas. Diminuiu para menos de 1/10, tem menos de 10 mil. Não tem mais nada daquele resquício da época, da prosperidade que tinha. Hoje, por sinal, se adaptou. Hoje é a maior produtora de melão no Japão. É o melão mais caro do mundo. Teve um leilão que o melão foi vendido por R$ 35.000. Vale a pena plantar melão lá na terra da minha mãe. Eu já até pensei, vender um melão por R$ 35.000 é um bom negócio. Acho que o melão lá da terra da minha mãe, de Yuni, é o melão mais caro do mundo. Tenko Nishida, ele tinha essa visão. Se para ganhar pão de cada dia é inevitável submeter a lei da selva e oprimir os fracos, ajudando os poderosos. Prefiro renunciar à vida. Assim, pensando, demitiu-se e voltou para sua casa na cidade de Nagahama, província de Shiga. E tomando a decisão de nunca mais obter seu sustento por meio de atividades que impliquem oprimir e prejudicar os outros, permaneceu durante 3 dias no Caramanchão, praticando jejum. No terceiro dia, ouviu o choro de um bebê nas proximidades e, como ele próprio estava faminto, pensou, com certeza o pobrezinho está com fome e quer mamar. Daí a pouco, o bebê parou de chorar e o senhor Nishida, percebendo que o pequenino fora atingido pela mãe, refletiu. E foi assim que o senhor Tenko Nishida despertou. Se o bebê não sugar o leite da mãe, ela ficará com os seios entumecidos e sentirá dor. E se a mãe não tiver leite suficiente, o bebê definhará. Então, ele entendeu isso. No ato da amamentação, a mãe e o bebê estão em perfeita harmonia, apesar de ser uma relação em que uma das partes é aquele que suga e outra é aquela que é sugada. Exatamente como o Buda despertou. O Buda despertou quando viu que os passarinhos, insetos que comem as frutas, na verdade, não prejudicavam a árvore, mas sim ajudava as plantas, porque ajudava a disseminar a semente longe. É a mesma forma, o Sr. Tenko Nishida entendeu que não existe esse tipo de relacionamento de um depender do outro, que não prejudica. Esse é o verdadeiro relacionamento comercial.
em que um ajuda o outro, e não um leva vantagem, né? Tira proveito do outro. Se eu tenho conhecida, então viu que na relação mãe-filha não tinha nenhum aquele que suga, nem aquele que é sugada. O bebê não prejudica a mãe também não é prejudicada pelo bebê. Ela precisa do bebê. E que essa era a verdadeira harmonia, e ele entendeu isso. A partir daí, ele criou uma seita chamada Itoen, que o professor Masaru Taniguchi fez parte um bom tempo. Mas ele deixou Itoen porque Itoen tinha essa coisa da mendicância, viver sem nada. Ele vivia só com roupa do corpo naquela época. Dizia que só tinha uma roupa do corpo e tinha uma escova de dente. Era todo o patrimônio que ele tinha. Itoen tem essa coisa da pobreza honrada. Ter o menos possível para que o outro tenha. É nobre do ponto de vista assim, filosófico, mas não tem utilidade prática nenhuma isso. E o Dr. Masaru Taniguchi também percebeu, porque uma época Itoen começou a fabricar roupa a preço de custo, quer dizer, nem tinha custo, o custo era custo da matéria-prima, porque a mão de obra era voluntária, grátis. Ao Itoen fazer isso, começou a prejudicar os alfaiates da região. Então, o professor Masaru Taniguchi chegou à conclusão que estava prejudicando os outros. E isso é verdade, tem que tomar muito cuidado. Vender barato, você não está ajudando. Você pode estar ajudando, mas, por outro lado, você está prejudicando o pessoal do ramo. Imagina eu prestar serviço de consultoria de graça ou muito barato. Estaria prejudicando todas as pessoas que vivem desse serviço, da prestação de serviço. Então, não é esse o caminho, vender mais barato. As pessoas muitas vezes questionam, né? Como tem essa visão, é muito comum na Seichonoye, a pessoa fala, com que margem de lucro eu tenho que vender? Sempre dizia, vende por quanto você consegue vender, se você for bom o suficiente e te pagarem, ótimo. Não tem essa coisa de vender com margem, menor margem possível. Claro, você não vai explorar, mas quem estabelece o limite é o mercado. Isso é pobreza honrada. Na Ceitiana é muito comum isso, pessoal, ter essa mentalidade de querer vender barato, porque se vender caro, acho que prejudica os outros. O que prejudica não é vender caro, é você não entregar um bom produto, um bom serviço. Porque se você entregar um bom produto, um bom serviço, a pessoa vai fazer bom uso dela e vai ter um bom retorno. Então, pior é você vender barato e entregar nada. Essa é a pior situação. Deve-se entregar sempre o melhor produto possível, o melhor serviço possível e cobrar o melhor valor possível, até o mercado permitir fazer. Nessa época, depois que ele saiu da Itoen, ele escreveu esse livro Shodoe. Shodoe quer dizer Em Busca do Caminho Sagrado. Foi no ano de 1923, um pouquinho antes de receber a primeira revelação, que matéria não existe. Isso que está escrito no livro, uma das coisas. Não é possível que Deus onipotente, onisciente, infinitamente misericordioso tenha criado este mundo imperfeito e cruel, onde é inevitável a destruição dos fracos pelos mais fortes. Este mundo surgiu a partir da ilusão, é movido pela força kármica, era o pensamento dele na época. Minha vida nessa época era sombria e triste. Mente sombria atrai destino sombrio. Assim, perdi tudo no grande terremoto de Tóquio, que foi em setembro de 1923. Voltou para a casa dos pais adotivos em Kobe. Na verdade, quando ele fala perdi tudo,
Eu não tinha nada, né? Não tinha muita coisa que perdeu tudo, ficou sem nada, né? Só com roupa do corpo, é isso que quer dizer. Ele voltou, ficou morando com os pais, teve sérios desentendimentos, desarmonia com os pais, e foi lá que ele teve a inspiração. Certo dia, durante a concentração mental, ouvi uma voz que soou como um ruído de um vagalhão. O homem é filho de Deus. Este mundo é originariamente perfeito. A matéria não existe. A infelicidade e a pobreza também não existem. Foi o despertar. Ouvindo isso, compreendi que a vida que vivemos neste mundo, ou seja, a vida fenomênica sujeita à cruel lei da selva, a lei do mais forte, não é vida verdadeira, e sim projeção da nossa própria mente. Compreendi que a vida verdadeira, aquilo que Deus criou, é a que existe de verdade. Durante algum tempo, sentia-me renascido e tão feliz que tudo ao meu redor parecia resplandecer. Porém, ainda estava longe de viver a verdade na vida prática. O meu despertar ainda não se manifestava em atos concretos. É isso que a gente viu na aula anterior. Ele teve a revelação em 1925 e só começou a viver verdade em 1929, 1930. Então, ele levou 5 anos. Uma coisa é compreender intelectualmente, outra coisa é você conseguir aplicar isso na vida prática. Compreender não é tão difícil. Agora, praticar não é fácil. E é isso que ele conta no livro de biografia. Né? Pessoas acham, né? Reclamam, eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. Né? Se o doutor Massaro Taniguchi levou 5 anos, dá para ter ideia quanto tempo leva. Não que vai levar uma eternidade, tá? Não é isso. Foi nessa época que ele arrumou emprego na Wacom Oil Company, de tradutor. Ele tinha uma jornada extensa, chegava à noite, exausto, cansado mentalmente, fisicamente, mal conseguia manter em pé. E não tinha ânimo para escrever, né, nada. Aí ele conta a vida como tradutor, todas aquelas coisas que tem dentro do mundo corporativo, fofoca, ser chamado a atenção, supervisor, traduzir inglês para japonês, uma coisa muito complicada, porque o japonês, se vocês trocam um kanji, muda o sentido da palavra, embora se leia daquele jeito, mas o sentido é diferente, é extremamente complicado traduzir alguma coisa para o japonês por causa disso. Dependendo do kanji que você usa, ela distorce totalmente o sentido. Então, era um trabalho extremamente exaustivo, e por isso que ele diz que mal conseguia manter em pé. Embora desejasse empreender a obra de iluminar a humanidade, publicando revista para divulgar o caminho da verdade que eu havia encontrado, faltava ânimo para isso devido à limitação da força física. Hoje sei que essa limitação era proveniente do fato que, apesar de ter conhecido a verdade intelectualmente, ainda não estava vivendo concretamente na vida cotidiana. Intelectualmente havia conquistado a liberdade ilimitada, mas na vida prática via-me tolhido pela limitação da energia física. Sem conseguir superar as limitações materiais, deixava-me levar por ideias comunistas como: quando tiver economizado o suficiente, vou me demitir da firma e iniciar o trabalho de publicação da revista para divulgar a verdade. Alcançar o verdadeiro despertar e conscientizar a perfeição e a força infinita do nosso interior e deixar buscar apoio em elementos exteriores.
Aquele que sujeita a condições ainda não conhece realmente a sua própria vida, que não depende de condição alguma para se sustentar. Liberdade de não depender de nada, nem de pessoa, nem de família, nem de circunstância, nem do meio ambiente, ambiente econômico, ambiente político, ambiente empresarial. É uma coisa difícil, você sempre parece que está preso a alguma coisa, uma situação, uma circunstância, mas você tem que se libertar disso. E ele conta o episódio do primeiro e segundo roubo. E ele tinha, então, essa ideia convencional de juntar dinheiro e, quando aposentar, iniciar o empreendimento de divulgar a verdade. Ele começou a juntar dinheiro, depois de uns 2 anos, mais ou menos, teve o primeiro roubo e foi roubado tudo. Ele não desistiu, então, em 1925, 1927, teve o primeiro roubo, aí ele começou a juntar tudo de novo. E no ano de 1929, ele teve o segundo roubo, foi roubado tudo. Foi aí que ele teve o despertar. Quer dizer, na verdade, ele entendeu o problema dele. Naquela época, não conseguia caminhar com minha própria força. Meu corpo não estava tolhido, mas a minha vida sim, e eu pensava que só poderia caminhar se contasse com o auxílio de uma bengala, que são as condições como disponibilidade de tempo, salário, economia. Ele está falando da bengala, mas a gente sempre tem uma bengala, né, para apoiar. Seja lá, você tem bengala da tua empresa, você não quer largar a empresa, você não quer largar teu negócio, não quer largar teu filho, assim por diante. Todas as pessoas têm uma bengala para se apoiar. É não querer largar o conforto atual, né? Sair da zona do conforto, que o pessoal diz. É isso, essa é a bengala. É melhor viver na situação atual do que enfrentar o desconhecido. Então, a gente sempre tem essa bengala e apoia nessa bengala. Às vezes, você precisa de um empurrão, né? Igual do Dr. Massart Ali, de ser roubado. A natureza divina, o Deus interior, às vezes apronta uma coisa dessa na sua vida. Se você não entender, você vai pensar que se lamentar, né? Por que isso acontece comigo? Mas se você entender realmente, vai entender que a natureza divina, o teu Deus interior, tirou a bengala de você. Se você entender isso, você consegue ir para frente. Mas a maioria das pessoas caem porque pensa que ficou sem a bengala, ficou sem o apoio. Ser subtraído alguma coisa da sua vida, tá? Um apoio que você tinha, uma estrutura familiar, seja o que for. Você fica sem aquilo. Você vai sentir como se não tivesse o chão. Mas se você entender verdadeiramente, a natureza fez isso de propósito para você largar essa bengala, ela te está dando uma chance de você mudar a sua vida. Meio complicado isso, né? Mas explicar isso, fazer entender as pessoas que estão no desespero é meio complicado. Mas é isso que acontece quando tem a desintegração do karma, em que tudo desmorona na tua volta. Na realidade, a bengala está sendo tirada de você. E você está tendo a grande chance de fazer mudança na tua vida. Se você entender isso, você vai fazer a grande mudança. Foi o que fez o professor Massart Haributi. Quando foi roubado pela segunda vez, o ladrão levou toda a economia de mais 2 anos, e só que ele, em vez de lamentar por que fui roubado 2 vezes, ele entendeu que aquilo era a providência divina.
Eu ia trilhando a muito custo o caminho da vida, apoiando no modesto salário e na pequena economia, os quais constituía a meia bengala, que era juntar dinheiro e começar o movimento de iluminação da humanidade. Porém, quando um ladrão entrou em minha casa e me arrebatou essa bengala, despertei da ilusão e me tornei capaz de sustentar-me com a minha própria força. No momento crucial é que se abre o caminho da salvação, eis o ensinamento da Seitianora. Então, isto é uma coisa que me ajudou muito. Toda vez que acontece alguma coisa, uma catástrofe, ou algo semelhante, eu penso, uma bengala foi embora. Se aconteceu isso, é porque a providência divina tirou a bengala para mostrar que eu não preciso dessa bengala. E, de fato, se você serenar a tua cabeça e olhar calmamente, você vai ver que você não precisa dessa bengala. Você que está se apoiando, e ao se apoiar nessas bengalas, você está preso, está sem liberdade. No fundo, você está chateado, mas não quer sair da zona de conforto, e aí a providência divina dá um jeito de você sair da zona de conforto. Se você entender essa lógica, você vai agradecer aos céus quando acontecer alguma coisa ruim. O pessoal fala, é impossível, Orlando, você conseguir agradecer uma desgraça, né? Perde assim milhões e você vai ficar feliz porque perdeu milhões. Você devia ficar feliz mesmo, realmente, porque a providência divina está te dando a grande chance de você fazer uma guinada na tua vida, porque você está com a bengala, não quer soltar a bengala, não? E ela deu um jeito de tirar a bengala de você, então você tem que dar um jeito. No momento crucial é que se abre o caminho da salvação. Eis o ensinamento da Seitianoia. Essa é uma lição para a vida toda. Toda vez que acontecer alguma coisa ruim, pensa assim, a providência divina, o céu, tirou uma bengala e está dizendo, você tem que mudar a tua vida. Eu estou te dando chance de você mudar a tua vida. Já que você não tem coragem, a providência divina deu um jeito. Tem gente que acha ruim quando eu falo isso. Como é que você pode, né? Você acha graça da desgraça alheia, né? Você que está passando isso. Falei, eu já passei 10 vezes, ou 20, 30 vezes por isso, eu já sei. A minha guinada da vida foi um dia que me tiraram a bengala também. Então, claro que no momento do que acontece, você não vai pensar nisso, né? Só depois de muito tempo que você vai entender que aquilo foi uma coisa boa. Por isso que eu digo sempre, Deus escreve certo por linhas tortas. Guarda isso sempre.